De volta, esse é o programa de rádio da Revista Trip, hoje conversando com este jovem talentoso ator Vladimir Brista. Vladimir, como é que você conheceu esses malucos, o Wagner Moura e o Lázaro Ramos? Vocês conheceram na Bahia, né? Como é que foi, cara? Grupo de teatro, escola? Foi assim, na verdade eu era eu fazia teatro, eu era oriundo, na verdade, da faculdade de teatro que eu cursei, mas que eu não concluí. Lazinho, ele era do bando de teatro Lodum, e Wagner, ele era de um outro grupo também de teatro independente, mas Wagner se aproximou de Lazinho, a gente assistia, né, a gente se via no teatro assim, e Wagner se aproximou de Lazinho e falou, pô, eu adoro seu trabalho, quero ser seu amigo. Aí eles ficaram amigos ainda em Salvador, e depois a gente, no ano de 2000, foi fazer A Máquina, que é texto e direção João Falcão, essa peça que revelou a gente, rodou o Brasil, e realmente foi impactante para todo mundo que viu. E aí sim, nos tornamos amigos ali, a gente dividia apartamento, etc e tal, dividia frustrações e alegrias, e enfim, aí a gente, desde então nos tornamos amigos. Cara, quando forma um trio desses de amigos, em geral você acaba tendo uma espécie de definição de papéis, né? Como é que você definiria, cara, o papel do Wagner? Qual é? É mais conciliador? É mais provocador? Como é que ele funciona nessa química? Olha, a gente se reveza bastante, assim. Agora, a provocação, ela é constante, assim. Seja uma provocação das melhores, assim, no sentido de provocar o outro a buscar um trabalho, até a provocação mais estúpida, do tipo de sacanear mesmo, em relação ao sotaque, em relação à roupa, em relação à nova aquisição, ao aburguesamento. A gente se sacaneia muito, porque pô, todo mundo começou a ganhar dinheiro, ninguém tinha, então o cara vai e compra um carro, o cara compra um sei lá o que, aí você fala, rapaz, você não era assim, você era um cara... Traiu o movimento. Pô, tá vendido, a gente se sacaneia muito, e no fundo a gente é muito termômetro um do outro, assim, isso é importante, assim, eu acho que isso também é fundamental, não tem como não... Você sacaneou muito o Wagner quando ele virou o vocalista do Legião Urbana por alguns dias, não? Não, rapaz, ele me falou assim, pô, Vlad, me chamaram pra cantar Legião. Ele falou pra mim e pra Lazinho, a gente tava viajando com nossas esposas e filhos, e a gente tava em Buenos Aires, fizemos uma viagem, que é uma coisa bem comum, na verdade, mas por acaso a gente estava fazendo essa viagem, fizemos um curta-metragem trash lá, que a gente, inclusive eu estou editando na minha casa, que a gente rouba o Abapuru, da Tarsila, que está lá no Malba, né, e a gente conseguiu fazer um filme trash, mas na verdade lá, Wagner falou assim, pô, me chamaram para cantar com Legião, não sei se eu topo, se eu não topo. Aí Lazinho falou, pô, Wagner, é muita pressão, não topa não. Eu falei, Wagner, não topa não, e diz que tem um amigo que pode fazer no seu lugar. E aí você me indica, porque eu não abriria a mão disso por nada. Eu digo, meu Deus, eu vou me jogar, vou cantar, iria feliz, pô. Então, aí depois, e fomos, né, e eu fui assim, Lazinho chegou depois, eu não consegui ver, ele estava trabalhando, mas eu consegui, foi ao show o segundo dia, e a gente sacaneou muito. Vladimir, tem uma coisa também que eu acho interessante falar, cara, que a gente falou aqui um pouquinho antes de parar para tocar a música, que é essa história de você ter casado cedo, né, e, entre aspas, digamos, saído do mercado, né, cara? Pois é, rapaz, mas eu sou casado desde que eu me entendo como gente, é meu terceiro casamento. Terceiro casamento. Primeiro foi aos 15. Primeiro foi com 20, 21, que eu me tornei pai, né, de Agnes, e eu tinha uma relação boa, e aí acabei me casando, vivendo junto, né, como se diz na Bahia, eu a juntei, né? Só que ela acabou falecendo, né? Me tornei viúvo muito cedo, com 23, aí com 25 eu tava juntando de novo os trapinhos, e fiquei 4 anos com a Ana Paula, atriz também, ótima atriz. E depois conheci a Adriana e aí pronto, aí isso já tem 9 anos e estou com elas. Então eu praticamente andei casando, assim, fui... Mas você sabe que e nunca fui tão feliz como eu sou hoje, importante falar. Realmente eu tô realizado como Bom, também só faltava você falar. Olha, no segundo casamento eu era bem mais feliz, mas tudo bem, estamos aí. Pô, o primeiro então, meu Deus. Vladimir, uma pergunta que, pô, pode ser até, sei lá, meio desajeitada, cara, mas, pô, como é que é para um moleque de 20 e poucos anos ficar viúvo, cara? Isso deve ter sido muito difícil, esquisito, como é que é? Era muito doloroso, muito doloroso. Numa idade que você não espera, né, assim, ter contato com a morte. Antinatural, né? Exatamente. Então, foi uma coisa
foi um momento muito difícil, assim. Eu acho que eu passei 10 anos para me libertar, assim, completamente de algumas questões, assim, que me enlouqueciam. Mas a verdade é que é um trauma violento, por mais que eu tenha tocado a vida com uma certa velocidade, assim, claro, jovem, querendo... Mas você não espera aquilo, né? Eu tinha uma filha, eu tinha uns sonhos, né? É uma hora que você, na verdade, é um golpe nos seus sonhos. A gente tem um monte de sonho em comum, um monte de coisa para realizar. E aí, de repente, isso acontece, eu dizia assim, eu falei, pô, mas as pessoas, eu conheci gente que, meu primeiro diretor de teatro, que dizia assim, poxa, você é um garoto especial. Eu escutava e dizia assim, pô, se eu sou um cara especial, por que isso está acontecendo comigo? Assim, era meio inaceitável, assim. Eu tinha assim, eu não tenho uma religiosidade muito aflorada, digamos assim, mas eu me perguntava aos céus, pô, qual o sentido disso, né? Enfim, na verdade é muito doloroso. Agora, ao mesmo tempo também, o fato de ser muito novo e ainda ter uma vida pela frente, me coloca um pouco na obrigação de continuar a vida, assim. É muito cedo para você também desistir. Então, em dado momento, eu me lembro que eu pensei, eu falei assim, ó, de duas uma, eu desisto da vida. Eu me lembro que eu estava entrando nas curvas a 120 por hora com Fiat Uno, eu falei, pô, do jeito que eu tô aqui, ou eu acabo com a vida, ou eu continuo. E aí, se eu for continuar do jeito que eu achava que eu deveria viver. E aí, obviamente, fiz a opção, tô aqui, né? Fiz a opção pela vida. Mas tem esse momento assim, tem essa dor aí. Vladimir, olha só, cara, eu vou te fazer uma pergunta agora, que é a seguinte, você tendo casado 3 vezes aos 36 anos, cara, existe alguma chance de um dia você acordar e enlouquecer e se transformar numa espécie de Alexandre Frota, de Oscar Maroni, cara, querer tirar o atraso, querer comer todo mundo? Oscar Maroni disse que teve mais de 12 mil parceiras. Eu quero saber isso, mas antes vamos fazer mais uma pausa aqui. Falemos da possibilidade de você se transformar num monstro. Um domingo, isso geralmente acontece domingo. Um domingo você acorda lá, cara, olha pro lado, filho, esposa, e papel na Globo, e não sei o que, você fala assim, ó, eu quero mesmo me transformar num astro do cinema pornô, vou sair por aí, passando a régua, cara. Olha, por mais que isso seja brincadeira, cara, não são poucos os casos, cara, de transformações muito radicais das figuras mais diversas, inclusive gente famosa e tudo. Não tem, às vezes, cara, uma vontade de dar uma despirocada, assim? Cara, em relação ao sexo propriamente, né, eu tenho uma provocação aí para essa galera que se mantém solteira, né? Os comilões. E comilões... A minha provocação é a seguinte, eles não comem muito, eles comem variado. Tem um cara que eu conheci, ator também, o Caco Monteiro, um ator baiano, mais velho que eu. Uma vez eu lembro que a gente jogando bola lá, uma vez ele falou, eu sempre fui casado, que quem gosta de sexo, casa. E é verdade, eu fiquei pensando sobre isso e falei assim, bicho, se você quer sexo todo dia, não tem jeito, meu irmão. Você só vai conseguir se você estiver casado, porque se você estiver na casa, você não vai conseguir todos os dias. Agora, vai admirar controvérsias. Ou seja, exato, mas aí é o camarada que não tá bem no casamento, etc e tal. A minha provocação é assim, meu irmão, eu, com todo respeito à minha mulher, mas eu pego muito a minha mulher. Olha só. E desconfio que ela também gosta. Esse negócio que você falou aí sobre casamento, há controvérsias. Ontem mesmo eu estava vendo os seus colegas de uma outra série de humor lá da Globo, e tinha um personagem lá, um cara de escritório, meio cansado, é nessa do fim do mundo, sabe essa série do fim do mundo? E tem um sujeito lá que faz o papel de um cara meio cansado, de escritório, meio desanimado. E aí o protagonista se encontra com ele e fala assim, e aí, como é que tá lá o teu casamento e tal? Vocês têm transado muito? Ele fala assim, meu amigo, o sujeito que é casado há 15 anos, o casal que está casado há 15 anos, ele só torce junto. Olha só. Ele fala também, nesse mesmo diálogo ele falou também, que eu assisti, ele fala assim, você diz que ama as pessoas, como assim? Você fala que ama a sua mulher? Fala, não, eu só respondo que sim quando ela pergunta. Mas veja bem, esse sim que eu respondo é a mesma coisa quando o cara me pergunta na alfândega, que eu tô voltando do exterior, e pergunta se eu gastei mais do que $500. Eu só respondo, não. Vladimir, olha só, tanto você quanto o Wagner e o Lázaro, cara, tem aparentemente, eu não conheço tão bem nenhum dos três, mas aparentemente vocês têm uma ligação com a parte física, né, cara? Assim, uma atividade física,
uma atuação que envolve o corpo de uma Sim, forma sim. mais acentuada, né? Acho que é uma coisa meio baiana, viu? Falei com o Wagner, me contou que é faixa roxa, sei lá o que, de jiu-jitsu. Ah, sim. E o Lázaro brinca de boxe, não sei o quê. De onde vem isso, cara? E você alimenta aí, você tem feito atividade? Cara, sim, bom, quanto à coisa do corpo, né, a coisa de expressão corporal, assim, na atuação, é uma coisa, eu acho que muito comum do baiano, assim. Eu acho que atores baianos, em geral, eles têm uma coisa corporal muito forte, muito evidente, que tem a ver com, sei lá, com as referências lá, com a forma como a gente se forma lá como ator e tudo. Uma disponibilidade corporal que precisa ter para eventualmente dançar, para pular, para... Agora, a parte disso também tem um cuidado com o corpo, tem um interesse de estar em movimento. E aí cada um foi buscar a sua, assim. Eu particularmente já fiz aula de dança há muito tempo atrás. Quando eu tive que voltar a fazer musical, eu voltei a cantar, voltei a dançar. Agora, para corpo hoje em dia, o que eu faço é mais para o meu bem-estar e um pouco para a estética também. Eventualmente eu tenho que emagrecer para um filme. Mas você faz o quê? Agora, eu surfo, na verdade, assim, na verdade é o esporte que eu pratico, que eu pretendo praticar até não poder mais. É o surf que desde 88 eu surfo. Eu lembro que eu comecei a surfar no ano que o Bahia foi campeão brasileiro. Coisa que não vai acontecer esse ano. E onde você pega onda lá no Rio? No Rio eu pego onda, às vezes na Barra, às vezes em São Conrado, que é onde eu moro, e às vezes na prainha. Vamos contar para as pessoas um pouquinho sobre como é a peça arte, né? Eu falei rapidamente aqui que ela gira em torno da compra de um quadro, são 3 amigos. Queria que você contasse um pouco, cara, e depois falasse sobre o negócio teatro, né? Uhum. Você também é produtor dessa peça, Uhum. e todo mundo que vem aqui fala que não ganha grana com teatro de jeito nenhum, que não tem jeito, tal, que o teatro remunera por outros meios, né? Uhum. Que não há grana. Queria que você falasse um pouquinho dessa peça, do aspecto criativo, quer dizer, da peça em si, e também do negócio, assim, em torno. Uhum. Bom, primeiro a peça arte, né, que eu estou fazendo é um texto da Yasmina Reza, que é uma francesa contemporânea badaladíssima. Essa peça já foi montada, inclusive, aqui no Brasil algumas vezes. Talvez um clássico contemporâneo, que é uma das peças mais montadas e festejadas e premiadas. Ganhou Molière na França, ganhou na Inglaterra, ganhou Laurence Olivier, na Broadway ganhou o Tony. Quer dizer, a peça é premiada e reconhecida em tudo que é canto. Isso sem falar das praças menos conhecidas, assim. E é um texto brilhante, que ele por si só é um texto que já é muito bom, porque ele é muito bem amarrado, e ele coloca de uma forma muito sarcástica, assim, muito amorosa também, mas muito sarcástica, divertida, uma relação de amizade, assim, fala do amor entre 3 amigos, primeiro que é um tema em comum, assim, dificilmente você vê uma peça que ela está falando sobre 3 amigos e falando sobre o amor entre eles, sem que se fale sobre mulheres. Quer dizer, é citado a mulher de um, mulher de outro, mas nunca com um contexto sexual, assim. Tem muito mais em relação à parceria que cada uma dessas mulheres exerce na vida desses caras. São 3 amigos de 20 anos, um deles compra um quadro em branco, aparentemente em branco, paga R$200 mil nesse quadro. O outro amigo, que é um cara mais formal, um cara mais tradicional, ele não admite que esse amigo dele tenha comprado esse quadro, tenha feito essa imbecilidade de comprar um quadro por R$200 mil, e começa a entrar em conflito com ele. Ele fala assim: eu não reconheço, o meu amigo comprou esse quadro, eu não reconheço. E tem um terceiro elemento, que é o meu personagem, que é o Ivan, que ele está no meio do caminho, assim, que uma hora ele está com um amigo, ele acha um absurdo o amigo ter comprado um quadro em branco. Isso inclusive é muito comum, né? Os amigos sempre tem, né, aquele mais conciliador, que acaba sendo em cima do muro. E aí, claro, que tem um momento que os 3 se encontram na casa do cara, que tem um quadro em branco, e uma hora aquele quadro é colocado, e eles estão falando sobre aquele quadro, e começa a discutir sobre aquilo. Daqui a pouco aquele quadro já não está mais em cena, não importa mais o quadro. Importa que um foi traído pelo outro, a amizade dele foi jogada fora, foi traída porque ele começou a ficar amigo de fulaninho, e eles começam a brigar e falam: pô, eu fui trocado,